Ela estava no acostamento de uma rodovia deserta, o sol castigando a pele, o corpo cansado e o bebê apertado contra o peito. Maria mal conseguia respirar entre o calor e o desespero. Viúva, sem família, sem rumo. Parecia que o mundo tinha se fechado para ela. Até que um carro preto moderno e silencioso parou diante dela. O vidro foi baixando lentamente, revelando um homem de terno alinhado, olhar firme e expressão que não entregava nada. Ele disse apenas 3 palavras, que ecoaram como ordem e salvação ao mesmo tempo. "Você vem comigo?" Maria congelou. Quem era ele? E por que alguém assim pararia para ajudar uma mulher perdida na beira da estrada, carregando um bebê e a própria dor nos olhos? Seu nome era Maria. Aos 28 anos, já tinha vivido perdas que pareciam maiores que sua idade. Havia crescido em um vilarejo simples no interior de Minas Gerais, onde se casou cedo com Francisco, caminhoneiro que foi seu primeiro e único amor. A vida era apertada, mas cheia de esperança. Sonhavam em comprar um pedacinho de terra. A gravidez veio de surpresa, e com ela a alegria. Mas 3 meses antes do parto, Francisco morreu em um acidente de caminhão em uma estrada do Paraná. A dor foi tão forte que Maria entrou em trabalho de parto prematuro. Nasceu Azaf, pequeno e frágil, mas cheio de vida. Sem mãe, sem pai e com a indenização mal paga, Maria decidiu partir. Pegou um ônibus para o Mato Grosso e foi parar em Cuiabá. Dormiu 2 noites na rodoviária, num banco gelado, segurando o bebê que chorava de fome. Tentou pedir ajuda, mas recebeu apenas olhares de pena ou de desprezo. Quando não havia mais forças, saiu caminhando pela estrada sem destino. Foi então que o carro preto surgiu. Maria achou que fosse apenas mais alguém que passaria reto, mas não. O veículo parou. A porta do passageiro se abriu e o homem a encarou com intensidade. Ele era alto, cabelos castanhos, olhos cinzentos como aço. Seu porte elegante destoava completamente daquele cenário árido. Maria apertou Azaf contra o peito, sem saber se corria ou agradecia, mas não tinha forças para fugir. "Você vem comigo", repetiu ele firme, mas sem ameaça. "Quem é o senhor?", perguntou Maria trêmula enquanto o bebê começava a chorar. "Me chamo Manuel. Não sou nenhum maluco. Só entre no carro, por favor. Você precisa de ajuda." Aquela palavra, por favor, quebrou as defesas de Maria. Ninguém falava com delicadeza com ela havia muito tempo. Ela entrou sem saber se estava mergulhando na loucura ou na salvação. O ar fresco do carro trouxe alívio imediato e Azaf parou de chorar. Por longos minutos, Manuel não disse nada, apenas dirigiu. O silêncio só foi quebrado por uma pergunta direta. "Qual o seu nome?" "Maria. E este é meu filho, Azaf." Manuel assentiu sem se aprofundar. Minutos depois, chegaram a uma casa ampla, moderna, cercada por muros altos. Uma funcionária abriu a porta, surpresa ao ver Maria em estado tão precário. "Prepare um banho, roupas e um quarto com berço", ordenou Manuel. Maria tentou resistir. "Eu não posso ficar aqui. Eu nem sei quem o senhor é." "Você precisa descansar. Depois conversamos", respondeu ele, já se afastando para atender uma ligação. Naquela noite, Maria tomou o banho mais demorado da vida. Chorou baixinho, como se a água pudesse levar parte do peso que carregava. Vestiu roupas limpas, deitou-se em um colchão macio e, pela primeira vez desde o nascimento, Azaf dormiu tranquilo. O quarto era simples, mas confortável. Maria observou cada detalhe: as cortinas de linho branco, a cômoda de madeira clara, o berço improvisado que Manuel havia providenciado. Tudo aquilo parecia um sonho depois de noites dormindo em bancos de rodoviária. Mas junto com o alívio vinha a desconfiança. Por que um homem rico ajudaria uma completa estranha? O que ele queria em troca? Maria abraçou Azaf mais forte, prometendo a si mesma que fugiria ao primeiro sinal de perigo. Na manhã seguinte, ao descer para a cozinha, encontrou Manuel tomando café, jornal nas mãos. "Bom dia", disse ele sem levantar os olhos. "Bom dia", respondeu ela envergonhada. "Sente-se, coma algo, depois conversamos." Maria obedeceu, mas a comida parecia não descer.
A vergonha de estar ali a consumia. Foi então que Manuel falou com calma, mas firmeza. Sou dono de uma rede de restaurantes. Tenho negócios aqui e em outros estados. Moro sozinho desde que perdi meus pais e nunca me casei. Mas por que me ajudou? Perguntou Maria, olhando fixamente para a xícara. Ele respirou fundo, os olhos ficando distantes. Porque vi em você o mesmo olhar da minha irmã, antes de perdermos ela para a depressão pós-parto. Ninguém estendeu a mão. Eu não vou repetir esse erro. As palavras atingiram Maria como um golpe no peito. Ela não sabia se chorava ou agradecia. Manuel terminou o café e saiu, deixando-a em silêncio, com o coração em conflito. Nos dias seguintes, Maria ficou na casa, ajudando com pequenas coisas, cuidando de Asaf. Manuel era um homem correto, generoso, mas distante. Não sorria, não se abria. Ainda assim, comprou roupas para ela, levou Asaf ao médico e organizou documentos. Cumpria tudo o que prometia, mas sempre mantendo uma muralha invisível entre eles. A casa era grande demais para uma pessoa só. Maria percebeu isso nos pequenos detalhes. Apenas um lugar à mesa, uma xícara suja na pia, o silêncio que dominava os cômodos. Manuel Torres vivia como um fantasma em sua própria casa. À noite, quando o silêncio pesava, Maria ouvia os passos dele no andar de cima. Às vezes ele trabalhava até tarde. Outras vezes apenas caminhava como se estivesse fugindo de algo que só ele conhecia. Era uma trégua temporária. Maria sabia disso. Cedo ou tarde, ele lhe diria que era hora de partir. E ela não saberia para onde ir. Era uma quinta-feira, quando a tempestade chegou com força total a Cuiabá. O vento uivava entre as árvores do jardim e a chuva batia contra as janelas como pedras pequenas. Maria havia colocado Asaf para dormir há pouco mais de 1 hora quando os primeiros trovões ecoaram. Estava organizando as roupas do bebê quando tudo escureceu de repente. A energia havia ido embora, levando consigo o zumbido constante do ar-condicionado e o ronco baixo da geladeira. A casa mergulhou numa escuridão quase absoluta. Asaf acordou chorando, assustado com o barulho. Maria o acalmou no colo, cantarolando baixinho uma canção que sua avó costumava cantar. Precisava de uma lanterna de velas, qualquer coisa que trouxesse luz. Desceu as escadas cuidadosamente, uma mão no corrimão, a outra segurando o bebê. A cozinha estava em penumbra. Apenas alguns clarões dos relâmpagos iluminavam o ambiente por segundos. Foi quando ouviu. Um som abafado vinha da sala. Não era o vento nem a chuva, era alguém chorando. Maria hesitou. Manuel sempre se mostrava tão controlado, tão distante. Será que devia interferir? Mas algo na qualidade daquele choro a fez caminhar na direção da sala. Encontrou-o sentado no chão, encostado no sofá, segurando um porta-retratos contra o peito. A luz de um relâmpago iluminou seu rosto por um instante, revelando lágrimas que ele não se dava ao trabalho de esconder na escuridão. «Manuel!» chamou ela suavemente. Ele se sobressaltou rapidamente, enxugando o rosto com as costas da mão. «Maria, A energia acabou. Você precisa de alguma coisa?» «Eu que pergunto isso. Você está bem?» Manuel não respondeu imediatamente. Colocou o porta-retratos no chão virado para baixo e se levantou. «Estou sim. Vou buscar umas velas no armário da copa.» Mas Maria viu como suas mãos tremiam quando ele passou por ela. Viu como evitou olhá-la nos olhos. E, principalmente, viu o porta-retratos que ele tentara esconder. Manuel retornou com várias velas e um isqueiro. Acendeu uma na mesa de centro, depois outras espalhadas pela sala. A luz dourada e tremulante criou um ambiente intimista que parecia diminuir a distância que ele sempre mantinha. «Melhor assim», disse ele, sentando-se no sofá. Maria acomodou Asaf no carrinho que Manuel havia comprado e se sentou na poltrona em frente a ele. O silêncio se estendeu, apenas quebrado pelos ruídos da tempestade lá fora. «Posso perguntar de quem era a foto?» arriscou Maria. Manuel a encarou por um longo momento. Na luz das velas, seus olhos pareciam ainda mais cinzentos, mais profundos. «Minha irmã, Júlia. A que você mencionou, a que eu deixei morrer, sim.
A amargura na voz dele cortou o ar como uma lâmina. Maria sentiu o coração apertar. Não foi culpa sua. Não foi. Manuel se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Ela ligou para mim na madrugada chorando, dizendo que não conseguia mais cuidar da filha, que se sentia uma mãe horrível, que queria desaparecer. Maria segurou a respiração. Eu disse que era drama, que toda mãe nova passava por isso. Que ela era forte e ia superar. Sua voz tremeu. No dia seguinte, encontraram ela e a bebê no lago atrás da casa. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Maria se levantou e caminhou até ele, que permanecia de costas olhando a tempestade através do vidro. Manuel, por isso parei naquela estrada. Quando vi você com Azaf, vi minha irmã naquele último telefonema. Vi a chance de fazer diferente. Ele se virou para encará-la, e Maria viu um homem completamente diferente do empresário frio que conhecera. Viu dor, culpa e uma solidão tão profunda que doía só de olhar. Você salvou a mim e ao meu filho, disse ela, tocando levemente o braço dele. Sua irmã ficaria orgulhosa. Você não entende. Eu tenho dinheiro, recursos e influência. Poderia ter ajudado ela de verdade. Mas estava ocupado demais construindo meu império para perceber que ela estava se afogando. Maria sentiu lágrimas queimando os olhos. Reconhecia aquela culpa. Era a mesma que sentia por não ter conseguido salvar o casamento nos últimos meses de vida de Francisco, quando ele trabalhava demais e eles mal se falavam. A culpa é uma prisão, disse ela. Eu sei disso melhor que ninguém. Manuel a olhou com surpresa. Era a primeira vez que Maria falava sobre seus próprios sentimentos. Nos últimos meses, com Francisco, eu reclamava dele estar sempre na estrada. Brigávamos por telefone, eu chorava sozinha. Quando ele morreu, tudo o que conseguia pensar era que nossa última conversa tinha sido duas pessoas que carregavam o peso de amores perdidos, de palavras não ditas, de chances que não sigo, Maria admitiu. Mas Azaf me obriga a tentar. Toda manhã, quando acordo e vejo ele precisando de mim, lembro que a vida continua, que posso ser melhor hoje do que fui ontem. A tempestade começou a diminuir de intensidade. Os trovões se afastavam e a chuva se tornava mais suave contra as janelas. Você é mais forte do que imagina, disse Manuel, e havia algo diferente em sua voz. Algo mais suave, mais humano. E você é mais bondoso do que deixa transparecer, respondeu Maria. Eles ficaram ali, parados um diante do outro, quando a energia voltou de repente. As luzes se acenderam, o ar-condicionado voltou a funcionar. E a magia daquele momento quase se quebrou. Quase. Porque Manuel não apagou as velas. E Maria não voltou para seu quarto. Quer um chá? Perguntou ele. Quero, respondeu ela, sorrindo pela primeira vez desde que chegara àquela casa. Na cozinha, enquanto Manuel preparava o chá, Maria observou como ele se movia. Havia uma precisão em seus gestos, mas também uma delicadeza que ela não havia notado antes. Quando ele se concentrava, uma pequena ruga aparecia entre suas sobrancelhas. Maria, disse ele servindo o chá, preciso te fazer uma proposta. Ela sentiu o estômago se contrair. Era isso, ele ia pedir para ela ir embora. Eu tenho um restaurante no centro da cidade, o Jardim Secreto. É o meu preferido, mais intimista que os outros. Preciso de alguém para ajudar na recepção, atendimento. Alguém que entenda de hospitalidade de verdade. Maria piscou, confusa. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma chance para você recomeçar, ter sua independência. O salário é bom, tem benefícios. E ele hesitou. Você pode continuar morando aqui até conseguir se estabelecer. Por quê? Perguntou ela. Por que faria isso por mim? Manuel bebeu um gole do chá, pensativo. Porque pela primeira vez em anos, não me sinto completamente sozinho nesta casa. Porque você me faz querer ser uma pessoa melhor e porque... Ele a encarou. Porque acredito que merecemos uma segunda chance. Os dois. Maria sentiu o coração acelerar. Não era apenas sobre o emprego. Havia algo mais naquelas palavras. Algo que ela não se atrevia a nomear ainda. Aceito, disse ela sem hesitar. Aceito o emprego. Ótimo. Você começa segunda-feira.
Vou te apresentar a equipe, explicar como funciona. Ele fez uma pausa. Ah, e Maria? Minha sócia, Patrícia, pode ser um pouco intensa, mas não se preocupe. Você vai se sair bem. Nenhum dos dois imaginava que aquela advertência casual seria o prenúncio da tempestade que estava por vir. Uma tempestade muito mais perigosa que a que acabara de passar. Segunda-feira chegou mais rápido do que Maria esperava. Acordou antes do despertador, nervosa como uma estudante no primeiro dia de aula. Escolheu cuidadosamente uma das roupas que Manuel havia comprado para ela, uma blusa clara e uma saia preta simples, mas elegante. Asaf estava mais agitado que o normal, como se sentisse a ansiedade da mãe. Maria o alimentou, trocou sua fralda e o vestiu com uma das roupinhas novas. Manuel havia arranjado uma creche perto do restaurante, um lugar bem cuidado onde ela poderia deixá-lo durante o expediente. Pronta? Perguntou Manuel, aparecendo na cozinha já vestido com seu terno impecável. Acho que sim, respondeu Maria, ajustando a alça da bolsa no ombro. Vai dar tudo certo. Confie em mim. No carro, Manuel explicou mais detalhes sobre o restaurante. O Jardim Secreto era diferente dos outros estabelecimentos da rede. Menor, mais aconchegante, frequentado por casais em encontros românticos e executivos em reuniões importantes. A comida é nossa especialidade, claro, mas o que faz a diferença é o atendimento. É isso que você vai comandar, disse ele, estacionando em frente a um prédio elegante no centro da cidade. O Jardim Secreto realmente fazia jus ao nome. A fachada discreta em tons de verde musgo contrastava com o interior, que era um espetáculo à parte. Plantas pendiam do teto, pequenas fontes criavam um som suave de água corrente e a iluminação morna dava ao ambiente um ar de intimidade sofisticada. É lindo, suspirou Maria, observando cada detalhe. Foi o primeiro restaurante que abri, disse Manuel com um orgulho mal disfarçado. Cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única. A equipe já estava no local, preparando tudo para o almoço. Manuel a apresentou um por um. João, o chefe principal, um homem baixo e rechonchudo, com um sorriso contagiante. Carla e Regina, as garçonetes mais experientes, Marcos, o sommelier, e vários outros funcionários que a cumprimentaram com simpatia. E onde está a Patrícia? Perguntou Maria. Ela sempre chega mais tarde. Cuida mais da parte administrativa e financeira, explicou Manuel. Mas você vai conhecê-la logo. As primeiras horas passaram voando. Manuel mostrou a Maria como funcionava o sistema de reservas, explicou o cardápio e a carta de vinhos, ensinou sobre a disposição das mesas e a rotina do restaurante. O segredo está nos detalhes, disse ele, ajeitando um vaso de flores em uma mesa. Um guardanapo mal dobrado pode estragar toda a experiência de um cliente. Maria absorvia tudo como uma esponja. Fazia perguntas, tomava notas, observava como os funcionários interagiam. Era claro que todos respeitavam Manuel, mas também havia genuína afeição na forma como o tratavam. Dona Maria, chamou João, o chefe, durante uma pausa. O patrão nunca trouxe ninguém aqui para trabalhar diretamente com ele. A senhora deve ser especial. Maria corou sem saber o que responder. Manuel apareceu no mesmo momento, carregando uma pasta de documentos. João, como estão os preparativos para o almoço? Tudo em ordem, chefe. Estava só conversando com a Dona Maria aqui. O modo como João disse Dona Maria com tanto respeito aqueceu o coração dela. Há muito tempo não se sentia valorizada dessa forma. Era quase meio-dia quando ela chegou. Maria a ouviu antes de vê-la. O som dos saltos altos ecoando no chão de madeira do restaurante, acompanhado por uma voz firme dando instruções pelo telefone. Patrícia Mendes era exatamente o oposto de Maria. Alta, loira, com roupas de grife e uma postura que gritava comando. Tinha uns 35 anos e cada movimento seu era calculado para impressionar. Manuel, querido, disse ela, terminando a ligação e beijando o rosto dele. Desculpe o atraso. Reunião com os fornecedores se estendeu. Seus olhos recaíram sobre Maria, que estava organizando os cardápios na recepção. O sorriso de Patrícia não vacilou,
mas algo em seu olhar mudou. E esta deve ser a nossa nova funcionária? Patrícia, esta é Maria. Maria, minha sócia, Patrícia Mendes. Maria estendeu a mão que Patrícia apertou rapidamente, com um sorriso profissional. Prazer. Manuel me contou que você vai trabalhar na recepção. Que interessante. O prazer é meu, respondeu Maria, tentando ignorar o tom condescendente. Patrícia, preciso falar com você sobre os números do mês passado, interrompeu Manuel. Meu escritório, por favor. Enquanto Manuel e Patrícia conversavam no escritório, Maria continuou suas atividades, mas não pôde deixar de notar como Patrícia a observava através da porta de vidro. Havia algo calculista naquele olhar, como se ela estivesse avaliando uma ameaça. Carla, uma das garçonetes, se aproximou dela durante uma pausa. Não liga para a Patrícia não, querida. Ela é, assim com todo mundo no começo. Como assim? Territorial. Ela e o Manuel trabalham juntos há anos. Alguns até dizem que ela tinha esperanças de que fosse algo mais, mas ele nunca demonstrou interesse. Maria sentiu algo estranho no estômago com essa informação. Não era ciúme, disse a si mesma. Era apenas curiosidade. Mas ela é uma excelente administradora, continuou Carla. Só um pouco controladora às vezes. O almoço foi um sucesso. Maria se adaptou rapidamente ao ritmo do restaurante, recebendo os clientes com um sorriso caloroso, anotando reservas e coordenando com as garçonetes. Sua experiência cuidando de pessoas se mostrou valiosa. Ela tinha um jeito natural de fazer os clientes se sentirem especiais. Um casal de idosos ficou particularmente encantado com ela. A senhora havia esquecido os óculos de leitura em casa e não conseguia ver o cardápio. Maria gentilmente leu todas as opções, explicou os pratos e ainda sugeriu uma sobremesa especial que não estava no menu. Que moça adorável, comentou a senhora com Manuel quando ele passou pela mesa. Onde você a encontrou? Manuel olhou na direção de Maria, que estava ajudando outro cliente, e sorriu. Foi uma feliz coincidência, respondeu. Patrícia, que havia presenciado toda a cena, não pareceu tão satisfeita. No final do expediente, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Patrícia abordou Maria. Posso ter uma palavra com você? Claro. Patrícia a conduziu até uma mesa no fundo do restaurante, longe dos ouvidos curiosos. Maria, não é? Eu queria ter uma conversa franca com você. Estou ouvindo. Veja bem, eu administro este negócio há mais de 5 anos. Conheço Manuel desde a faculdade. Sei como ele funciona. Sei do que ele precisa. Patrícia se inclinou para a frente. Ele tem mania de recolher pessoas necessitadas. Já vi isso antes. Maria sentiu as bochechas queimarem, mas manteve a voz calma. Não sei o que a senhora quer dizer. Quero dizer que empregos por pena não duram muito. Manuel é generoso, mas é também um empresário. Se você não se provar competente rapidamente, vai ter que procurar outro lugar. Entendo. Vou me esforçar para corresponder às expectativas. Patrícia sorriu, mas era um sorriso frio. Ótimo, porque eu odeio demitir pessoas, mas quando é necessário, eu faço. Nesse momento, Manuel apareceu. Vocês duas se conhecendo melhor? Excelente. Sim, disse Patrícia, levantando-se. Estava justamente explicando para a Maria como funcionam as coisas por aqui. Tenho certeza de que ela vai se adaptar, ou não. Manuel franziu a testa, percebendo a tensão no ar. Patrícia, relaxa, Manuel. É só uma conversa entre mulheres. Ela pegou sua bolsa e caminhou em direção à saída. Maria, foi um prazer. Nos vemos amanhã. Depois que Patrícia saiu, Manuel se aproximou de Maria. Tudo bem? Você parece tensa. Está tudo bem. Só adaptação normal, eu acho. Manuel a estudou por um momento. Conhecia Patrícia há anos e sabia como ela podia ser intimidadora com pessoas novas. Maria, se houver qualquer problema, qualquer coisa que a incomode, quero que me conte. Está bem? Está bem. Mas enquanto caminhavam para o carro, Maria não conseguia tirar da cabeça as palavras de Patrícia. Empregos por pena não duram muito. Era isso que ela era? Um projeto de caridade de Manuel?
A dúvida plantada por Patrícia começou a crescer, pequena como uma semente, mas persistente como uma erva daninha. Nenhum dos dois percebeu que aquela primeira conversa era apenas o início de uma guerra silenciosa que estava prestes a começar. Uma guerra onde Maria era tanto o troféu quanto o campo de batalha. Naquela noite em seu quarto, Maria observou Asaf dormindo pacificamente em seu berço. O bebê estava se adaptando bem à nova rotina, mas ela ainda se sentia como uma intrusa naquela casa. As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. Seria mesmo uma funcionária como qualquer outra, ou apenas mais um projeto assistencial de Manuel? E por que isso a incomodava tanto? Lá embaixo, ouviu Manuel caminhando pela casa. Às vezes, ele trabalhava até tarde. Outras vezes, simplesmente não conseguia dormir. Maria se perguntou se ele também pensava nela, se também sentia essa estranha conexão que estava crescendo entre eles. Mas era perigoso pensar assim. Ela era uma viúva sem recursos, ele um empresário de sucesso. Mundos diferentes que se tocaram por acaso numa estrada empoeirada. Ou pelo menos, era isso que ela tentava convencer a si mesma. Maria havia se tornado parte essencial do jardim secreto. Sua presença transformara o ambiente do restaurante de forma sutil, mas perceptível. Os clientes retornavam pedindo especificamente para serem atendidos por ela, e as reservas aumentaram consideravelmente. Ela chegava cedo todas as manhãs, conferia os arranjos de flores, certificava-se de que cada mesa estava perfeita. Sua atenção aos detalhes rivalizava com a de Manuel, e isso não passava despercebido por ninguém. "Bom dia, Maria", cumprimentou João, o chefe, quando ela entrou na cozinha para discutir o cardápio especial do dia. "Bom dia, João. Como está nossa peixada especial?" "Perfeita, como sempre. Mas olha só, recebi uns camarões frescos hoje. Que tal sugerirmos como entrada?" A naturalidade com que Maria discutia o cardápio e dava sugestões mostrava como ela havia se integrado à equipe. Manuel, que observava de longe, sentia uma satisfação que ia além do profissional. Era uma quinta-feira típica, quando Manuel chamou Maria para uma conversa em seu escritório. "Sente-se", disse ele, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. "Quero falar sobre seu desempenho." O coração de Maria disparou. As palavras de Patrícia voltaram à sua mente como um eco indesejado. "Há algum problema?" "Pelo contrário." Manuel abriu uma gaveta e tirou um envelope. 3 semanas, Maria. Em 3 semanas você transformou este lugar. As reservas aumentaram 20%, os elogios dos clientes triplicaram, e a equipe trabalha mais motivada. Ele estendeu o envelope para ela. "Além do salário, este é um bônus. Você merece." Maria abriu o envelope com mãos trêmulas. O valor era mais do que ela ganhava em 2 meses no seu antigo emprego. "Manuel, eu não posso aceitar isso." "Pode e vai aceitar." Ele se levantou e caminhou até a janela. "Maria, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Quando foi a última vez que alguém reconheceu seu valor?" A pergunta a pegou desprevenida. Maria pensou por um longo momento. Francisco costumava dizer que eu era especial, mas depois que ele começou a trabalhar mais, sua voz falhou. "Faz muito tempo." Manuel se virou para encará-la. "Então é hora de você lembrar do que vale. Porque eu vejo, Maria, vejo como você trata as pessoas, como se dedica, como faz todos se sentirem importantes. Isso é um dom." Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. "Obrigada", sussurrou. "Não, obrigado você." No andar superior, Patrícia observava a cena através das câmeras de segurança do restaurante. Sua expressão era de pura irritação. "Bônus?" murmurou para si mesma. 3 semanas e ela já ganha bônus? Patrícia havia construído sua relação com Manuel ao longo de anos. Era ela quem cuidava dos números, das planilhas, das decisões difíceis. Era ela quem estava ao lado dele quando decidiu expandir os negócios. E agora, uma desconhecida aparecia e recebia em semanas o reconhecimento que ela levou anos para conquistar. Pegou o telefone e discou um número. "Cláudio, sou eu, Patrícia. Preciso de um favor. Quero que você investigue alguém para mim. Maria."
Ela pausou, percebendo que nem sabia o sobrenome da mulher. Vou te enviar os dados que tenho. Se Manuel não via os perigos de confiar tão rapidamente em uma estranha, ela teria que abrir os olhos dele. Naquela sexta-feira, Manuel fez algo inusitado. Quando o restaurante fechou, ao invés de ir direto para casa, ele se aproximou de Maria. Quer jantar aqui mesmo? João preparou algo especial e... Bem, achei que podíamos conversar. Maria hesitou. Era apropriado? Mas a perspectiva de uma refeição civilizada, sem se preocupar com Asaf por algumas horas, ele estava na casa de uma vizinha que se oferecera para cuidar dele, era tentadora. Está bem. João havia preparado uma mesa no canto mais reservado do restaurante, com velas e uma garrafa de vinho. A luz suave criava uma atmosfera íntima que fez Maria se sentir nervosa. Espero que não se importe com a informalidade, disse Manuel servindo o vinho. Às vezes canso de comer sozinho. Imagino que deve ser solitário. É, mas não tem sido tanto ultimamente. O olhar que ele lhe dirigiu fez o coração de Maria acelerar. Havia algo diferente naquela noite, algo que ia além da relação patrão-funcionária. A conversa fluiu naturalmente. Manuel contou sobre sua infância, sobre como os pais morreram quando ele estava na faculdade, sobre a responsabilidade súbita de cuidar da irmã mais nova. Júlia tinha apenas 16 anos. Eu tentei ser pai e irmão ao mesmo tempo, mas ele balançou a cabeça. Acho que foquei tanto em dar segurança financeira que esqueci do emocional. Você fez o que pôde com o que sabia na época, disse Maria, tocando levemente a mão dele sobre a mesa. E você? Como era sua vida antes de... tudo isso? Maria contou sobre o vilarejo onde cresceu, sobre como conheceu Francisco numa festa de São João, sobre os planos que tinham de comprar um sítio pequeno. Parece uma vida simples, mas feliz, observou Manuel. Era. Ou pelo menos eu achava que era. Nos últimos meses, Francisco estava sempre estressado, sempre preocupado com dinheiro. Brigávamos muito. Ela pausou. Às vezes me pergunto se ele morreu pensando que eu não o amava mais. Tenho certeza de que ele sabia. Como pode ter certeza? Manuel sorriu pela primeira vez naquela noite, porque qualquer homem que fosse amado por você saberia como é sortudo. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Maria sentiu suas bochechas queimarem e Manuel pareceu perceber que havia dito mais do que pretendia. Foi quando Patrícia apareceu. Manuel, seu carro ainda estava aqui, então imaginei. Ela parou abruptamente ao ver a cena. Oh, desculpe interromper. Patrícia, Manuel se levantou rapidamente. Aconteceu alguma coisa? Nada urgente. Seus olhos se fixaram na mesa íntima, nas velas, na garrafa de vinho meio vazia. Vejo que vocês estão trabalhando até tarde. Estávamos apenas... Começou Maria. Jantando, terminou Manuel, sem demonstrar constrangimento. Quer se juntar a nós? Não, obrigada. O sorriso de Patrícia era gelado. Só vim buscar uns documentos que esqueci. Não quero atrapalhar a reunião de trabalho. Ela subiu para o escritório, pegou uma pasta qualquer e desceu novamente. Divirtam-se, disse, saindo com os saltos batendo forte no chão. A magia do momento havia se quebrado. Maria se sentia desconfortável, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Talvez eu devesse ir, disse ela. Por causa da Patrícia? Manuel franziu a testa. Maria, você não fez nada errado. Nós não fizemos nada errado. Eu sei, mas... Ela é sua sócia. E eu sou apenas uma funcionária. Apenas. Manuel se levantou e caminhou até ela. Maria, você é muito mais que apenas qualquer coisa. Eles se olharam por um longo momento. Manuel levantou a mão, como se fosse tocar o rosto dela, mas se conteve. Você tem razão. É melhor irmos para casa. No carro, o silêncio era pesado. Maria olhava pela janela, tentando entender os próprios sentimentos. Manuel dirigia concentrado, mas suas mãos apertavam o volante com mais força que o necessário. Quando chegaram em casa, ele a acompanhou até a porta. Maria, disse ele quando ela já estava subindo as escadas. Obrigado pelo jantar. Fazia tempo que eu não tinha uma conversa tão
genuína. Eu também, respondeu ela. Boa noite, Manuel. Boa noite. Enquanto isso, Patrícia estava em seu apartamento falando ao telefone com Cláudio, um investigador particular que já havia contratado outras vezes para questões da empresa. Encontrou alguma coisa? Algumas coisas interessantes. Maria Santos, viúva, sem recursos. Mas há algo estranho nos documentos do marido dela. O acidente tem algumas inconsistências no relatório. Que tipo de inconsistências? O tipo que faz parecer que talvez não tenha sido bem um acidente. Patrícia sorriu pela primeira vez em dias. Continue investigando. Quero saber tudo sobre ela. Vai custar mais. Não me importo. Quanto mais suja for a roupa desta mulher, melhor. Patrícia desligou o telefone satisfeita. Se Maria achava que podia chegar de mansinho e conquistar Manuel, estava muito enganada. Ela tinha trabalhado muito para chegar onde estava, e não deixaria uma oportunista destruir tudo. A guerra havia oficialmente começado, e Patrícia estava determinada a vencer, não importasse o preço. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma sensação estranha. Algo havia mudado na noite anterior, algo que não conseguia nomear completamente. A forma como Manuel havia olhado para ela, as palavras que quase foram ditas, a tensão quando Patrícia apareceu. Enquanto se arrumava para o trabalho, olhou-se no espelho. Era a mesma mulher que tinha chegado àquela casa semanas atrás, mas algo em seus olhos havia mudado. Havia uma centelha que não existia antes. Seria possível que estivesse se apaixonando. A culpa a atingiu como um soco. Francisco havia morrido há menos de um ano. Era cedo demais, inadequado demais. Mas o coração não entende de cronogramas, e Maria estava começando a perceber que pela primeira vez desde a morte do marido, se sentia viva novamente. O que ela não sabia era que cada passo em direção à felicidade seria uma batalha, e que Patrícia estava preparando as armas para uma guerra que Maria nem imaginava que estava prestes a enfrentar. Segunda-feira chegou com uma atmosfera diferente no jardim secreto. Maria percebeu isso no momento em que entrou. Patrícia já estava lá, o que era incomum para ela, organizando papéis na recepção com uma expressão satisfeita demais. Bom dia, Maria, disse Patrícia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Chegou cedo hoje. Sempre chego neste horário, respondeu Maria, estranhando o tom aparentemente amigável. Claro, que dedicação admirável. Patrícia pausou, fingindo hesitação. Aliás, preciso falar com você sobre um pequeno mal-entendido. Que tipo de mal-entendido? Venha, vamos conversar em particular. Patrícia a conduziu até uma mesa no fundo do restaurante, longe dos outros funcionários que começavam a chegar. Abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Veja, Maria, como administradora, preciso checar os antecedentes de todos os funcionários. É procedimento padrão, você entende? O coração de Maria disparou. Claro. E descobri algumas discrepâncias em suas informações pessoais. Patrícia deslizou um papel pela mesa. Era uma cópia do relatório do acidente de Francisco, mas com várias marcações em vermelho. O acidente do seu marido. Há algumas inconsistências no relatório oficial. Testemunhas que mudaram suas versões, evidências que desapareceram. Patrícia inclinou-se para a frente. Faz uma pessoa se perguntar o que realmente aconteceu naquela estrada. Maria sentiu o sangue gelar. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada, apenas observando que é estranho uma viúva jovem receber uma indenização tão substancial quando há dúvidas sobre as circunstâncias da morte. Eu nunca recebi indenização substancial. Maria se levantou indignada. Mal consegui pagar o funeral. Ah, é mesmo? Patrícia fingiu consultar outro papel. Porque, segundo este documento bancário, houve um depósito considerável em sua conta 2 semanas após o funeral. Maria olhou para o papel confusa. Era realmente um extrato bancário com seu nome, mas mostrava um depósito que ela nunca havia recebido. Isso é falso, disse ela, tremendo. Eu nunca vi esse dinheiro. Documentos não mentem, Maria. Patrícia recolheu os papéis calmamente. Mas não se preocupe.
Por enquanto, isso fica entre nós. Afinal, todos cometem pequenos equívocos em momentos de necessidade. Maria passou o resto da manhã em estado de choque. Como Patrícia havia conseguido documentos falsos que pareciam tão reais? E por que estava fazendo isso? A resposta veio durante o almoço, quando Manuel se aproximou dela com uma expressão preocupada. Maria, preciso falar com você, no meu escritório. No escritório, Manuel fechou a porta e se sentou pesadamente em sua cadeira. Recebi uma ligação hoje, da contabilidade. Há uma discrepância no caixa de ontem. Que tipo de discrepância? Estão faltando R$ 200. Patrícia disse que você foi a última pessoa a fechar o caixa. Maria sentiu o mundo girar. Manuel, eu nunca, jamais pegaria dinheiro da empresa. Eu sei disso, disse ele rapidamente. Pelo menos eu acredito que sei. Mas Patrícia insiste em seguir o protocolo. Teremos que revisar as câmeras de segurança. Por favor, faça isso. Você vai ver que eu não fiz nada. Manuel a estudou por um longo momento. Maria, se houver alguma coisa, qualquer coisa em seu passado que possa complicar as coisas, é melhor me contar agora. As palavras de Patrícia ecoaram na mente de Maria. Ela deveria contar sobre os documentos falsos, mas isso só faria Manuel suspeitar ainda mais dela. Não há nada, mentiu. Não tenho nada a esconder. Naquela tarde, Manuel, Patrícia e Maria se reuniram na sala de segurança para revisar as gravações. Patrícia havia insistido em estar presente, para garantir a transparência do processo. As câmeras mostraram Maria fechando o caixa normalmente. Ela contou o dinheiro 2 vezes, preencheu os formulários, guardou tudo no cofre, nada fora do comum. Viu? Disse Maria, aliviada. Eu não peguei nada. Interessante, murmurou Patrícia. Mas repare aqui. Ela apontou para um momento específico do vídeo. Você sai de quadro por alguns segundos. Tempo suficiente para... Para quê? Manuel a interrompeu irritado. Patrícia, isso é ridículo. Maria claramente não fez nada errado. Só estou sendo cuidadosa, Manuel. Patrícia colocou a mão no braço dele. Você conhece esta mulher há poucas semanas. Eu conheço você há anos. Confie no meu instinto. Manuel olhou entre as 2 mulheres, claramente dividido. O dinheiro vai aparecer, disse finalmente. Deve ser erro de contagem. Espero que sim, respondeu Patrícia, mas seu tom sugeria que ela esperava exatamente o contrário. Naquela noite, Patrícia se encontrou com Cláudio num bar discreto no centro da cidade. O investigador tinha mais informações sobre Maria e nenhuma delas era o que ela esperava. Então? Perguntou Patrícia, bebericando seu martini. A mulher é limpa, disse Cláudio, decepcionado. Mais limpa que sabonete. Nunca teve dívidas, nunca se envolveu com nada suspeito. O marido também era exemplar. E o acidente? Acidente mesmo. Eu tentei encontrar brechas, mas está tudo correto. O cara perdeu o controle do caminhão numa curva, capotou. Fim da história. Patrícia franziu a testa. E os documentos que você me deu? Falsificados como você pediu. Custaram uma fortuna, mas ficaram perfeitos. E o dinheiro do caixa? Tirei ontem à noite, como combinamos. As câmeras do estacionamento têm um ponto cego que usei para entrar pela porta dos fundos. Cláudio se inclinou para a frente. Mas isso está ficando perigoso, Patrícia. Se me pegarem, não vão pegar. E você vai ser bem recompensado. Melhor que seja. Porque se essa mulher for mesmo inocente e você estiver fazendo isso por ciúme... Não é ciúme, cortou Patrícia. É proteção. Manuel é ingênuo quando se trata de mulheres. Preciso protegê-lo de si mesmo. Cláudio balançou a cabeça. Se você diz... Enquanto isso, na casa de Manuel, Maria estava no jardim com Azaf no colo. O bebê havia crescido muito nas últimas semanas e estava começando a balbuciar suas primeiras sílabas. Manuel a encontrou ali, observando as estrelas. Não consegue dormir? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela no banco de madeira. Fico pensando no que aconteceu hoje. Maria balançou Azaf suavemente. Patrícia realmente acredita que eu roubei o dinheiro? Patrícia é complicada. Manuel suspirou.
Ela sempre foi muito protetora com os negócios, às vezes exagera. Ela te protege de mim? A pergunta pegou Manuel de surpresa. Por que você acha isso? Pela forma como ela me olha, como se eu fosse uma ameaça. Manuel ficou em silêncio por um momento, observando Azaf, que dormia pacificamente nos braços da mãe. Maria, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você sente por mim? A pergunta suspendeu o tempo. Maria sentiu o coração acelerar, mas também a culpa familiar apertar o peito. Ela pausou, procurando as palavras certas. Sinto gratidão, respeito e algo mais que não sei se deveria sentir. Por causa do Francisco? Por causa de tudo. Porque você é meu chefe. Porque somos de mundos diferentes. Porque eu não sei se isso que sinto é real ou apenas gratidão? Manuel terminou por ela. Talvez. Manuel se virou para encará-la completamente. Maria, posso te garantir uma coisa. O que eu sinto por você não tem nada a ver com gratidão ou pena. Ele tocou levemente a mão dela. E não me importa que sejamos de mundos diferentes. Mundos podem se encontrar. Maria sentiu lágrimas queimarem os olhos. E se Patrícia estiver certa? E se eu trouxer problemas para você? Então enfrentaremos juntos. Eles se olharam por um longo momento e Maria sentiu que estava à beira de um precipício. Um passo a mais e não haveria volta. Foi quando Azaf acordou e começou a chorar, quebrando o momento. Ele está com fome, disse Maria, levantando-se rapidamente. Preciso alimentá-lo. Maria. Boa noite, Manuel. Enquanto ela subia as escadas, Manuel ficou no jardim olhando para as estrelas. Pela primeira vez em anos, sentia que havia encontrado algo pelo que valia a pena lutar. Mas também sentia que forças estavam conspirando contra eles. Se ao menos soubesse quão certas eram suas suspeitas. Na manhã seguinte, Patrícia chegou ao restaurante com uma nova estratégia. Se não conseguia provar que Maria era desonesta, tentaria outra abordagem. Reuniu a equipe para uma reunião de rotina, quando Manuel estava numa visita aos fornecedores. Pessoal, como vocês sabem, temos uma nova funcionária. E embora ela pareça dedicada, preciso que todos fiquem atentos a irregularidades. Que tipo de irregularidades? Perguntou João, o chefe. Qualquer coisa fora do comum. Clientes insatisfeitos, problemas com reservas, dinheiro em falta. Patrícia olhou para cada um deles. Sei que gostam da Maria, mas lembrem-se, lealdade se constrói com o tempo. E vocês me conhecem há anos. A mensagem estava clara. Era ela ou Maria. E Patrícia estava determinada a vencer essa guerra, mesmo que tivesse que destruir uma inocente no processo. O cerco estava se fechando, e Maria nem imaginava o perigo que a cercava. Era uma quinta-feira movimentada, quando o primeiro golpe real de Patrícia se materializou. Maria estava atendendo um casal elegante na mesa do canto, quando um homem de meia idade se aproximou da recepção, visivelmente irritado. Quero falar com o gerente, disse ele em voz alta o suficiente para chamar a atenção de todo o restaurante. Posso ajudá-lo? Perguntou Maria, mantendo o tom profissional. Você é a responsável pelas reservas? Sim, senhor. Então você pode me explicar por que marquei uma mesa para hoje às 8 da noite e não há nada no sistema? Maria consultou rapidamente o livro de reservas. Não havia nada registrado para aquele nome. Senhor, qual é seu nome, por favor? Eduardo Mendonça. Liguei ontem e falei com você pessoalmente. Mesa para 4 pessoas, às 8 horas. Senhor Mendonça, eu lamento, mas não tenho registro dessa reserva. Tem certeza de que ligou para este restaurante? Tem certeza? O homem elevou ainda mais a voz. Claro que tenho certeza. Você anotou meu nome, repetiu o horário, tudo certinho. E agora minha esposa e nossos convidados estão chegando para uma mesa que não existe? Os outros clientes começaram a olhar, desconfortáveis com a cena. Maria sentia o rosto queimar de constrangimento. Senhor, eu realmente sinto muito. Deve ter havido um mal-entendido. Deixe-me ver se conseguimos acomodá-los. Mal-entendido? O homem riu sem humor. Este lugar costumava ser confiável. Que tipo de funcionária incompetente vocês estão contratando?
Foi nesse momento que Patrícia apareceu, como se tivesse estado esperando por aquela deixa. Qual é o problema aqui? Perguntou ela, assumindo imediatamente o controle da situação. O homem repetiu sua reclamação e Patrícia ouviu com expressão grave, lançando olhares desaprovadores para Maria. Senhor Mendonça, eu me lembro do senhor, disse Patrícia subitamente. O senhor é cliente antigo. Sinto muitíssimo por este erro. Ela se virou para Maria. Como isso pôde acontecer? Eu não me lembro de ter falado com o senhor Mendonça, disse Maria, confusa. Claro que não se lembra, explodiu o homem. Provavelmente estava distraída pensando em outras coisas. Patrícia conseguiu acomodar o grupo numa mesa que cancelou em cima da hora e ofereceu uma garrafa de vinho como desculpas. Depois que a situação se acalmou, ela chamou Maria para uma conversa. Maria, preciso falar com você, disse Patrícia, alto o suficiente para que outros funcionários ouvissem. Meu escritório. Agora. No escritório, Patrícia assumiu sua postura mais intimidadora. Como você explica o que aconteceu lá embaixo? Eu não sei explicar, não me lembro de ter falado com aquele homem. Não se lembra? Patrícia fingiu incredulidade. Maria, ele descreveu a conversa em detalhes. Disse que você anotou tudo, confirmou o horário. Eu sempre anoto as reservas, sempre. Maria estava visivelmente angustiada. Se eu tivesse falado com ele, estaria no livro. A menos que você tenha esquecido de anotar. Patrícia se inclinou para a frente. Maria, sei que sua vida pessoal tem sido complicada. Talvez você esteja distraída demais para este trabalho. Minha vida pessoal não interfere no meu trabalho. Não? E ontem, quando saiu mais cedo para levar o bebê ao médico, e na semana passada, quando chegou atrasada porque ele estava doente. Maria sentiu uma pontada de injustiça. Manuel havia dito que não havia problema em ajustar o horário quando Azaf precisasse de cuidados médicos. Manuel disse que não havia problema. Manuel disse. Ou você assumiu. Patrícia suspirou teatralmente. Veja, Maria, eu entendo sua situação. É difícil ser mãe solteira, mas não posso deixar que isso prejudique o restaurante. Antes que Maria pudesse responder, Manuel entrou no escritório. O que está acontecendo aqui? Ouvi vozes alteradas. Apenas resolvendo um problema com uma reserva perdida, disse Patrícia calmamente. Nada demais. Manuel olhou, entre as duas mulheres percebendo a tensão no ar. Maria, você está bem? Estou, mentiu ela. Apenas um mal-entendido com um cliente. Depois que Maria voltou ao trabalho, Patrícia aproveitou para consolidar sua posição com os funcionários. Reuniu alguns dos mais antigos numa conversa aparentemente casual. Pessoal, vocês notaram alguma coisa estranha com a Maria ultimamente? Perguntou ela, fingindo preocupação. Como assim? Perguntou Carla, a garçonete. Ela parece distante, comete pequenos erros, como essa confusão com a reserva hoje. Pode ser cansaço, sugeriu João, sempre disposto a defender os colegas. Cuidar de bebê pequeno não é fácil. Exato, disse Patrícia, como se João tivesse confirmado seus piores temores. É isso que me preocupa. Não quero que ela se sinta sobrecarregada, mas também não posso deixar que isso afete nosso padrão de atendimento. Regina, a outra garçonete, pareceu hesitante. Bem, ontem ela esqueceu de anotar que a mesa 6 queria a sobremesa sem açúcar. Tive que refazer o pedido. Viram? Patrícia balançou a cabeça tristemente. Pequenos detalhes que podem prejudicar nossa reputação. A semente da dúvida estava plantada. Mesmo aqueles que gostavam de Maria começaram a prestar mais atenção aos seus pequenos deslizes, que antes passariam despercebidos. Na sexta-feira, Patrícia orquestrou seu segundo movimento. Havia substituído algumas das reservas do livro por outras falsas, criando um caos no sistema que pareceria culpa de Maria. Às 7 da noite, 3 grupos diferentes chegaram alegando ter reservas para o mesmo horário. O restaurante virou um pandemônio. Como isso é possível? Perguntou Manuel, estudando o livro de reservas. Temos 3 famílias diferentes marcadas para a mesa central às 7 horas. Maria olhava os registros, completamente perdida. Eu não entendo. Ontem à noite estava tudo organizado. Maria, disse Patrícia com voz cuidadosamente controlada,
Você bebeu alguma coisa ontem? Tomou algum remédio que possa ter afetado sua concentração? Claro que não. É que... Patrícia pausou como se relutasse em continuar. Este é o segundo incidente em 2 dias. E ontem eu notei que você parecia um pouco... confusa. Manuel interviu. Chega, Patrícia. Vamos resolver isso com os clientes primeiro, depois conversamos. Levaram mais de 1 hora para acomodar todos os grupos, oferecendo descontos e cortesias. A atmosfera do restaurante ficou tensa e vários clientes saíram sem consumir. Depois que o restaurante fechou, Manuel chamou Maria e Patrícia para uma reunião. Isso não pode continuar, disse ele claramente frustrado. 2 incidentes graves em 2 dias. Precisamos entender o que está acontecendo. Manuel, disse Patrícia suavemente, talvez seja a hora de admitir que Maria pode não estar preparada para a responsabilidade deste cargo. Isso não é verdade, protestou Maria. Eu não cometi esses erros. Então como explica o que aconteceu? Perguntou Manuel. Maria olhou para ele, vendo dúvida em seus olhos pela primeira vez. Sentiu o coração se despedaçar. Eu não sei explicar, admitiu, mas eu juro que não cometi esses erros. Patrícia suspirou dramaticamente. Manuel, eu odeio sugerir isso, mas talvez Maria esteja passando por algum problema pessoal. Depressão pós-parto, talvez? Estresse? Ela se virou para Maria com falsa compaixão. Querida, não há vergonha em admitir que precisa de ajuda. Eu não preciso de ajuda, gritou Maria. Preciso que vocês acreditem em mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manuel evitou olhar diretamente para ela. Maria, disse ele finalmente, talvez você devesse tirar alguns dias, descansar-se e reorganizar. Você está me suspendendo? Estou sugerindo que tire um tempo para... Para quê? Para você decidir se pode confiar em mim? Maria se levantou bruscamente, as lágrimas finalmente transbordando. Entendo perfeitamente a mensagem. Ela saiu da sala batendo a porta, deixando Manuel e Patrícia sozinhos. Você fez a coisa certa, disse Patrícia tocando o ombro dele. Sei que é difícil, mas às vezes precisamos proteger aqueles que amamos de si mesmos. Manuel assentiu, mas algo no fundo de sua mente o incomodava. Havia algo familiar no padrão daqueles erros, algo que não conseguia identificar. Em casa, Maria estava inconsolável. Colocou Azaf para dormir e se trancou no banheiro para chorar sem que o bebê a ouvisse. Tudo pelo que havia lutado estava desmoronando. O emprego que lhe deu dignidade, a casa que lhe deu segurança e, pior de tudo, a confiança do homem por quem estava se apaixonando. Olhou-se no espelho, vendo uma mulher derrotada. Talvez Patrícia estivesse certa. Talvez ela realmente não fosse adequada para aquele mundo. Mas quando voltou ao quarto e viu Azaf dormindo pacificamente, sentiu uma faísca da velha determinação. Seu filho dependia dela. Não podia desistir. De alguma forma descobriria o que estava acontecendo e provaria sua inocência. O que ela não sabia era que Manuel, do outro lado da casa, estava passando a noite em claro, cada vez mais convencido de que havia algo errado na história toda. A tempestade estava chegando ao clímax e logo a verdade viria à tona. A questão era, seria tarde demais para salvar o que eles haviam construído? 3 dias se passaram desde a suspensão de Maria. O jardim secreto funcionava. Mas Manuel notava a diferença. O atendimento estava mecânico, faltava o calor humano que Maria havia trazido. Os clientes perguntavam por ela e ele não sabia o que responder. Na manhã de segunda-feira, Manuel chegou mais cedo ao restaurante, determinado a revisar todos os registros dos últimos incidentes. Algo o incomodava profundamente. Os erros de Maria pareciam muito específicos, muito convenientes. Sentou-se em seu escritório com uma xícara de café e começou a analisar meticulosamente cada caso. O cliente insatisfeito, as reservas duplicadas, o dinheiro em falta, havia um padrão ali que ele não conseguia identificar. Foi quando encontrou algo estranho no sistema de câmeras de segurança. Revisando as gravações da noite em que as reservas foram duplicadas, Manuel notou algo que havia passado despercebido antes. Patrícia havia chegado ao restaurante depois do horário de funcionamento na quinta-feira anterior. Que estranho.
murmurou para si mesmo. Ela disse que não havia vindo aqui naquela noite. Avançou o vídeo e viu Patrícia entrando com as chaves, indo diretamente para a recepção e mexendo no livro de reservas. A imagem não era muito clara, mas era possível ver que ela estava alterando algo nos registros. O coração de Manuel começou a acelerar. Continuou assistindo e viu Patrícia fotografando algumas páginas com o celular antes de fazer outras anotações. Meu Deus, sussurrou. Ela estava sabotando as reservas. Verificou outras datas e encontrou mais evidências. Patrícia havia estado no restaurante em horários não autorizados pelo menos 3 vezes nas últimas 2 semanas, sempre mexendo nos sistemas que Maria operava. Como se o destino quisesse revelar toda a verdade de uma vez, o telefone do escritório tocou. Manuel atendeu automaticamente, mas a linha estava com defeito. Ele conseguia ouvir uma conversa que claramente não era direcionada a ele. Era Patrícia falando com alguém. Sim, Cláudio. Funcionou perfeitamente. Ela está suspensa. E Manuel está começando a duvidar dela. E se ele descobrir que você falsificou os documentos bancários? Não vai descobrir. E mesmo que desconfie, será tarde demais. Ela já perdeu a credibilidade. Manuel sentiu o sangue gelar nas veias. Falsificou documentos. Sabotagem deliberada. O próximo passo é fazer com que ela saia de casa dele também, continuou Patrícia. Tenho um plano para isso. Patrícia, isso está indo longe demais. A mulher é inocente. Inocente? A voz de Patrícia ficou dura. Ela chegou e em poucas semanas virou a cabeça de Manuel. 10 anos, Cláudio. 10 anos eu esperei ele me notar como mulher. Não vou deixar uma oportunista destruir tudo. Manuel desligou o telefone com mãos trêmulas. Patrícia estava apaixonada por ele e havia sabotado Maria por ciúme? Manuel não conseguiu esperar. Ligou para Patrícia e pediu para ela vir imediatamente ao restaurante. Quando ela chegou 20 minutos depois, ele já tinha todas as evidências organizadas na mesa. Manuel, querido, disse ela, tentando beijar seu rosto como sempre fazia. Que urgência é essa? Sente-se, Patrícia. Precisamos conversar. Algo no tom dele a alertou. Ela se sentou cautelosamente. Sobre o quê? Manuel ligou o computador e mostrou as imagens das câmeras de segurança. Sobre isso, Patrícia empalideceu ao ver a si mesma mexendo nos livros de reservas. Eu posso explicar. Espero que possa. Manuel cruzou os braços. Porque acabei de descobrir que você sabotou deliberadamente o trabalho de Maria para fazê-la parecer incompetente. Manuel, você não entende? Entendo perfeitamente. Ele se levantou, furioso. Você destruiu a reputação de uma mulher inocente por ciúme. Patrícia tentou uma última cartada. Ciúme? Manuel, tudo o que fiz foi proteger você. Aquela mulher apareceu do nada. Você mal a conhece. Conheço o suficiente para saber que ela é honesta. Mais honesta que você, aparentemente. Manuel, por favor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Patrícia. Você não vê? Eu te amo há anos. E ela apareceu, e em semanas conseguiu o que você nunca teve porque eu nunca senti isso por você. Manuel interrompeu. Patrícia, você é minha sócia, minha amiga há anos. Mas nunca foi nada além disso. Patrícia desabou. Entre lágrimas e soluços, confessou tudo. Os documentos falsificados, o dinheiro roubado do caixa, os clientes subornados para reclamar, as reservas alteradas. Cada detalhe da conspiração contra Maria. E o Eduardo Mendonça? Perguntou Manuel. Ator desempregado. Paguei R$ 500 para ele fazer a cena. Manuel sentiu náusea. Meu Deus, Patrícia, como você pôde? Porque eu te amo, gritou ela. E ela ia destruir tudo. Ela ia te tirar de mim. Você me tirou de você sozinha, disse Manuel com voz gélida, com suas mentiras e manipulações. Ele caminhou até a janela tentando processar tudo. Quero que você saia. Manuel, saia agora. E amanhã teremos uma reunião com os advogados para desfazer nossa sociedade. Você não pode fazer isso. Construímos isso juntos. Você destruiu isso sozinha. Ele se virou para encará-la. Saia, Patrícia, antes que eu chame a polícia.
Depois que Patrícia saiu, Manuel correu para casa. Precisava encontrar Maria, pedir perdão, explicar tudo. Mas quando chegou, a casa estava vazia. No quarto onde ela ficava, havia apenas uma pequena nota sobre a cama. Manuel, obrigada por tudo que fez por mim e por Azaf. Entendo que não era para ser. Vou encontrar meu próprio caminho. Que Deus o abençoe. Maria. Manuel sentiu o mundo desabar. Correu pela casa gritando o nome dela, mas não havia resposta. No jardim, encontrou Dona Francisca, a vizinha que às vezes cuidava de Azaf. Dona Francisca, a Maria, onde ela foi? Ó, senhor Manuel, ela saiu mais cedo com o bebê e uma mala. Disse que ia viajar. Parecia muito triste, coitadinha. Para onde? Ela disse para onde ia. Ah, não, senhor. Mas vi ela pegando um táxi em direção à rodoviária. Manuel correu para o carro e dirigiu em alta velocidade até a rodoviária. Seu coração batia descompassado. Não podia perdê-la. Não assim. Não depois de descobrir que ela era inocente de tudo. Na rodoviária procurou desesperadamente. Perguntou nos guichês. Mostrou uma foto de Maria que tinha no celular. Finalmente, um funcionário se lembrou dela. Ah, sim, a moça com o bebê. Comprou passagem para Belo Horizonte. O ônibus saiu há 15 minutos. Manuel olhou para o relógio. Ainda dava tempo de alcançar o ônibus na primeira parada, na saída da cidade. Manuel dirigiu como um louco pela estrada, ultrapassando carros, ignorando limites de velocidade. Finalmente, avistou o ônibus parado no posto de gasolina. Estacionou bruscamente e correu até o veículo. Subiu os degraus, ignorando os protestos do motorista. Maria! Gritou. Ela estava sentada no fundo, com Azaf no colo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando o viu, seu rosto se transformou numa mistura de surpresa e dor. Manuel, o que você está fazendo aqui? Vim te buscar. Ele caminhou pelo corredor, ignorando os olhares curiosos dos outros passageiros. Preciso falar com você. Não há nada para falar. Você deixou claro que não confia em mim. Eu estava errado. Manuel se ajoelhou ao lado do assento dela. Completamente errado. E sei disso porque descobri a verdade. Maria o olhou com desconfiança. Que verdade? Patrícia armou tudo. Cada erro, cada problema, cada situação que te fez parecer incompetente. Foi ela. Tenho provas. As lágrimas voltaram aos olhos de Maria. Por quê? Por que ela faria isso? Porque está apaixonada por mim há anos. E você... Ele tocou suavemente o rosto dela. Você conquistou em semanas o que ela nunca conseguiria em toda a vida. O motorista começou a impacientar. Senhor, ou desce ou vai viajar junto. Manuel ignorou. Maria, me perdoa. Perdoa minha burrice, minha cegueira. Eu deveria ter confiado em você desde o primeiro momento. Manuel, não, deixe eu terminar. Ele segurou as mãos dela. Nesses 3 dias sem você, percebi uma coisa. Não é só sobre o restaurante. Não é só sobre ter alguém competente trabalhando para mim. É sobre ter você na minha vida. É sobre acordar sabendo que você está ali. É sobre ver você cuidando do Azaf. É sobre todas as pequenas coisas que fazem a casa virar um lar. Maria soluçou. Como posso confiar de novo? Como sei que da próxima vez você não vai duvidar de mim novamente? Porque da próxima vez não vai haver uma próxima vez. Manuel tirou algo do bolso. Era uma pequena caixa de veludo. Porque quero que seja minha esposa. O ônibus inteiro ficou em silêncio. Maria arregalou os olhos. O quê? Casa comigo, Maria. Não porque te devo alguma coisa, não por pena ou gratidão. Casa comigo porque te amo. Porque amo você e amo o Azaf. Porque quero construir uma família com vocês. As lágrimas de Maria agora eram de alegria misturada com incredulidade. Manuel, tem certeza? Mesmo sabendo de tudo que passei, de toda a confusão. Especialmente por causa disso. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. Você me mostrou o que é coragem, o que é dignidade. Me fez querer ser um homem melhor. Maria olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado diante dela, depois para o filho no colo. E a Patrícia?
Está fora da minha vida, para sempre. Desfiz nossa sociedade. E se eu disser não? Manuel sorriu. Então vou continuar tentando até você dizer sim. Maria riu entre as lágrimas. É um pedido difícil de recusar. Então não recuse. O motorista buzinou impaciente, mas ninguém no ônibus reclamou. Todos estavam assistindo àquela cena romântica com os olhos marejados. Sim, sussurrou Maria. Sim, eu caso com você. O ônibus inteiro aplaudiu, quando Manuel deslizou o anel no dedo dela e a beijou ternamente. O caminho de volta para casa foi como um sonho. Maria ainda não conseguia acreditar que tudo havia se resolvido, que Manuel havia descoberto a verdade, que Patrícia, finalmente, havia sido desmascarada. O que vai acontecer com ela? Perguntou Maria, acomodando Azaf no banco traseiro do carro. Depende. Legalmente ela cometeu vários crimes, mas... Manuel suspirou. Parte de mim ainda se lembra da amiga que ela foi antes disso tudo. Você é generoso demais. Talvez. Mas não quero que nosso futuro seja construído sobre a destruição do passado dela. Quero que seja construído sobre o amor que sentimos. Maria olhou para o anel em seu dedo, depois para o homem ao seu lado. Ainda parece um sonho. Então espero que nunca acorde. Quando chegaram em casa, a primeira coisa que Manuel fez foi ligar para o restaurante e anunciar que Maria estava de volta. A segunda foi começar a planejar o casamento mais lindo que Cuiabá já havia visto. A tempestade havia passado e, finalmente, era tempo de reconstruir. Juntos. A manhã de sábado amanheceu dourada em Cuiabá. Maria estava diante do espelho do quarto, ajustando o vestido de noiva simples, mas elegante, que Manuel havia insistido em comprar na melhor loja da cidade. Não era extravagante. Maria nunca se sentiria confortável com excessos, mas era perfeito para quase um ano, brincava no chão com seus brinquedos, balbuciando mamá e papá alternadamente. Havia começado a chamar Manuel de papai naturalmente, e toda vez que isso acontecia, os olhos do empresário se enchiam de lágrimas de emoção. Você está linda, disse Dona Francisca, a vizinha que se tornara como uma mãe para Maria. Manuel é um homem de sorte. Eu que sou de sorte, respondeu Maria, tocando o colar delicado que Manuel havia dado de presente de noivado. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. Do lado de fora, Manuel supervisionava os últimos preparativos no jardim da casa. Havia contratado uma pequena equipe para transformar o espaço numa capela ao ar livre. Flores brancas e amarelas, as favoritas de Maria, decoravam cada canto, e pequenas luzes criavam um ambiente mágico mesmo durante o dia. Eram apenas 50 convidados, funcionários do restaurante, alguns amigos próximos de Manuel e as poucas pessoas que Maria havia conseguido reunir de seu passado. Mas cada pessoa ali presente realmente importava para o casal. João, o chefe, havia insistido em preparar pessoalmente toda a comida para a festa. É o mínimo que posso fazer pela mulher que trouxe felicidade de volta ao patrão, havia dito. Quando a música começou a tocar, uma versão suave de Ave Maria, e Maria apareceu na porta da casa. Manuel sentiu o coração parar. Ela caminhava lentamente, carregando Azaf no colo, radiante de felicidade. Não havia pai para entregá-la no altar. Não havia uma procissão tradicional. Era apenas Maria, Azaf e o futuro que os esperava. Vocês estão prontos para começar esta nova vida juntos? Perguntou o padre, sorrindo para o trio improvisado. Mais do que prontos, respondeu Manuel, pegando a mão livre de Maria. Manuel havia escrito seus próprios votos e sua voz tremeu de emoção ao lê-los. Maria, quando te encontrei naquela estrada, achei que estava salvando você. Mas a verdade é que você me salvou. Me salvou da solidão, do vazio, de uma vida sem propósito real. Você me ensinou que família não é só sobre sangue, é sobre escolher amar alguém todos os dias. E eu escolho você, hoje e sempre. Prometo ser o marido que você merece e o pai que Azaf precisa. Maria tinha preparado algumas palavras, mas quando chegou sua vez falou do coração. Manuel, você me devolveu a dignidade quando eu havia perdido tudo. Me deu trabalho quando precisava de propósito. Me deu uma casa quando precisava de abrigo. Mas, acima de tudo,
Me deu amor quando eu achei que nunca mais seria capaz de amar. Prometo construir uma vida linda ao seu lado. Prometo honrar o homem generoso que você é. E prometo que nossa família será construída sobre amor verdadeiro e confiança. Quando o padre os declarou marido e mulher, e Manuel beijou Maria suavemente, Asaf bateu palminhas como se entendesse que algo muito especial estava acontecendo. A celebração foi exatamente como Maria sempre sonhou, íntima, calorosa, cheia de risadas e amor. As mesas estavam espalhadas pelo jardim, a comida era farta e deliciosa, e a música tocava suavemente ao fundo. João fez um discurso que arrancou lágrimas de todos. Conheço o Manuel há 5 anos. Nesse tempo, vi ele construir um império, mas nunca vi ele verdadeiramente feliz. Até Maria chegar. Ela não apenas trouxe felicidade para ele, trouxe para todos nós. O restaurante não é mais apenas um local de trabalho, é uma família. E isso começou com o coração generoso desta mulher. Carla e Regina, as garçonetes, apresentaram uma surpresa. Haviam criado um álbum de fotos com todos os momentos especiais de Maria no restaurante, desde o primeiro dia até a proposta de casamento. Durante a festa, Manuel recebeu uma ligação que preferiu atender em particular. Era seu advogado, com notícias sobre Patrícia. Ela assinou todos os papéis, informou o advogado. A sociedade está oficialmente desfeita. Ela vai receber a parte que lhe é devida pelos anos de trabalho, mas renuncia a qualquer reivindicação futura sobre os restaurantes. E os crimes que ela cometeu? Maria decidiu não prestar queixa. Sem a vítima, não temos muito caso. Patrícia vai precisar fazer terapia como parte do acordo, e está proibida de se aproximar de vocês. Manuel suspirou. Maria havia insistido em não processar Patrícia, dizendo que queria começar sua vida nova sem carregar rancor. Era mais uma prova da generosidade de espírito de sua esposa. Onde ela está agora? Mudou-se para São Paulo. Vai trabalhar com uma prima que tem um negócio lá. Acho que entendeu que precisa reconstruir sua vida longe daqui. Maria e Manuel passaram a lua de mel numa pousada romântica em Bonito, Mato Grosso do Sul. Levaram Asaf, porque nenhum dos dois conseguia imaginar uma celebração de família sem ele. Foi durante essa viagem que Maria finalmente conseguiu falar sobre Francisco sem dor, apenas com gratidão pelas coisas boas que viveram. E foi também quando Manuel falou sobre Júlia, sobre como acreditava que ela ficaria feliz em saber que ele havia encontrado a família que sempre sonhou ter. Você acha que é errado ser tão feliz? Perguntou Maria uma noite, enquanto observavam Asaf dormindo no berço improvisado. Por que seria errado? Porque tantas coisas ruins aconteceram para chegarmos até aqui. Francisco morreu, sua irmã morreu, eu passei necessidade, você viveu anos sozinho. Manuel a abraçou mais forte. Acho que as feridas do passado servem para nos ensinar a valorizar o amor quando ele aparece. Francisco te ensinou a amar, mesmo que tenha partido cedo. Júlia me ensinou a importância da família, mesmo que não tenha conseguido salvar a dela. Cada dor nos trouxe até este momento. As feridas do passado podem ser curadas quando encontramos alguém disposto a caminhar ao nosso lado, citou Maria. Exato. E eu quero caminhar ao seu lado para sempre. O jardim secreto prosperava como nunca. Com Maria como gerente geral e Manuel focado na expansão dos negócios, eles haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre vida profissional e pessoal. Maria implementou várias mudanças no restaurante, um programa de treinamento para funcionários, um sistema de feedback dos clientes e pequenos toques pessoais que faziam cada refeição ser uma experiência única. As reservas estavam sempre lotadas. Asaf havia dado seus primeiros passos no restaurante, para a alegria de toda a equipe. João sempre guardava um pedacinho especial de alguma sobremesa para o pequeno príncipe, como havia começado a chamá-lo. Em casa, a família havia encontrado sua rotina. Manuel chegava sempre a tempo de dar banho em Asaf antes de dormir. Maria cozinhava nos fins de semana, algo que nunca havia tido oportunidade de fazer com tranquilidade. E nas noites de quinta-feira, eles jantavam no restaurante, recriando a primeira refeição romântica que haviam compartilhado.
Era uma terça-feira comum quando Maria recebeu uma visita que não esperava. Estava organizando o salão do restaurante quando uma mulher elegante de uns 40 anos se aproximou. Você é Maria? Sim. Posso ajudá-la? Meu nome é Cláudia. Eu era amiga da Patrícia. Maria sentiu um aperto no peito, mas manteve a compostura. O que posso fazer pela senhora? Na verdade, vim pedir desculpas. A mulher parecia genuinamente constrangida. Patrícia me contou tudo o que fez, como manipulou as situações, como tentou prejudicá-la. Eu ajudei em algumas coisas sem saber a verdade. Como assim? Fui eu quem fez aqueles documentos falsos do banco. Patrícia disse que era para um processo legal, que você estava tentando fraudar o seguro do seu marido. Eu acreditei nela. Maria sentiu uma pontada de tristeza, não por si mesma, mas por Patrícia. Ela está bem? Está tentando se recompor. Começou terapia e está trabalhando numa empresa menor. Mas ela me pediu para te dar isso. Cláudia estendeu um envelope para Maria. Naquela noite em casa, Maria mostrou a carta para Manuel. Eles decidiram lê-la juntos. Maria, sei que não tenho direito de pedir perdão depois de tudo que fiz. Sei que machuquei você profundamente, que tentei destruir sua vida por razões puramente egoístas. A terapia me ajudou a entender que meu amor por Manuel estava contaminado por possessividade e medo. Não era amor verdadeiro, era obsessão. Amor verdadeiro é o que você sente por ele, que me fez perceber isso quando vi vocês juntos. Você trouxe para a vida dele algo que eu nunca poderia dar. Autenticidade, generosidade, a capacidade de amar sem querer nada em troca. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Espero que um dia você possa me perdoar. Não pelo que fiz a você, mas pelo que me tornei. Com arrependimento sincero, Patrícia. Maria dobrou a carta cuidadosamente. O que você está pensando? Perguntou Manuel. Que ela finalmente entendeu o que é amor de verdade. Maria se aconchegou no braço do marido. E que isso me faz ter pena dela, não raiva. Você é incrível, sabia disso? Sou apenas uma mulher que aprendeu que guardar rancor machuca mais quem guarda do que quem merece. Maria estava no jardim da casa, observando Asaf brincar com seus novos irmãozinhos, os gêmeos Pedro e Ana, que haviam nascido 8 meses antes. Manuel chegou do trabalho e encontrou sua família espalhada pelo gramado, num quadro de felicidade pura. Como foi o dia? Perguntou ele, beijando Maria e depois cada uma das crianças. Perfeito, como sempre. Maria sorriu. Ana deu os primeiros passinhos hoje. Sério. E eu perdi. Calma, papai. Tenho certeza de que ela vai repetir a performance para você. Manuel se sentou na grama ao lado da esposa, observando seus filhos. Asaf, agora com quase 3 anos, ajudava os irmãos menores a empilhar blocos de madeira. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Manuel. De nada, nem mesmo das partes difíceis. Maria apoiou a cabeça no ombro dele. Porque todas nos trouxeram até aqui. E se eu nunca tivesse parado naquela estrada? Mas você parou. Maria sorriu. E essa é a única versão da história que importa. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados. Era a hora do dia que Manuel mais amava, quando toda a família estava reunida, quando o trabalho estava terminado, quando podia simplesmente ser marido e pai. Te amo, sussurrou ele. Também te amo. Maria olhou para as crianças, depois para o homem ao seu lado. E amo nossa vida louca, barulhenta e perfeita. Asaf correu até eles, seguido pelos gêmeos que engatinhavam rapidamente. Papai, mamãe, vamos brincar. E assim, enquanto o sol se punha sobre Cuiabá, a família que nasceu de uma chance encontrada numa estrada empoeirada se reuniu para mais uma noite de alegria simples e amor verdadeiro. As feridas do passado haviam realmente se curado, e no lugar delas, floresceu uma felicidade que nenhum dos dois havia imaginado ser possível. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários
e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.